Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si. Décimo episódio do Aprendi com Manhã e o primeiro episódio de 2024. E que ano? Eu sei que esse ano promete, eu tô com expectativa muito alta. Expectativa versus realidade, né? Eu espero que expectativa, no final do ano a gente vai conversar, né? Sobre tudo que aconteceu. E eu espero que a gente possa dizer que muitas coisas foram realizadas. Mas a gente sempre cria expectativa, né? Eu acho que esse episódio poderia ter dois títulos, que é expectativa e também mudança. Mas eu vou focar mais na mudança, porque quando a gente começa um novo ano, cria-se uma expectativa de mudança, né? De renovação, de novos desejos e novas perspectivas, né? Novas oportunidades de realizar algo novo. Então, vamos ali falando sobre mudança. O quão desafiador pode ser uma mudança, né? E seja ela qual for, às vezes é uma mudança mínima no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso hábito, no nosso jeito de pensar. Mudança de um lugar para o outro, né? De um país, de uma cidade, de um estado. Acho que todas essas mudanças causam impacto na gente e queremos sempre se prevenir das mudanças, né? Naquela expectativa de, ai meu Deus, a gente sempre tem um medo que precede a mudança. Sempre vai ter um medo. E esse medo, por muitas vezes, vai proteger a gente, que tá tudo bem. Tem um episódio aqui falando sobre o medo, e eu já falei em vários episódios que o medo, ele não é a ausência de coragem, né? A gente muitas vezes tem que conciliar tanto o medo como a coragem. Tem uma frase, né, que eu quero iniciar esse episódio, porque uma amiga minha me falou desse livro, do Amir Klink, que ele fala ali sobre a trajetória dele, uma viagem longa que ele faz. Eu ainda não li, então por isso que eu não vou aprofundar no livro, não vou falar sobre o livro agora. Mas essa frase me pegou muito, que é a seguinte: um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Esse trecho é de Amir Klink, do livro Mar Sem Fim. E Carol, né, que é uma amiga minha, uma grande amiga minha, que tinha me falado desse trecho desse livro, e pra mim fez muito sentido iniciar esse episódio falando sobre esse livro, porque é isso. Às vezes a gente se sente professor, se sente o dono da verdade, e às vezes é só a nossa verdade, de acordo com a nossa visão de mundo. Eu perguntei, né, a mainha, minhas madrinhas, as minhas tias, como elas se sentiram quando foram mudar, né, da casa de vovó pra cidade. E, enfim, a maioria delas não conseguiram responder, né? Tava ali na correria, eu precisava gravar também e tal. Mas Ginda representou nesse áudio e contou um pouco da experiência dela, como foi quando ela saiu de casa pela primeira vez da casa de vovó. Lá em 1900 e tantos. Vem, Ginda, conta. Indy, minha saída da roça, eu tinha, a primeira vez que eu saí, eu tinha 11 anos, fui morar com minha tia em Salvador, tia Aurelina. Lá eu era super bem tratada. Aí morei com a tia Aurelina bem um ano e meio, por aí, 2 anos. Aí depois eu voltei, aí fui trabalhar em Salvador, de babá, tomar conta de criança. Aí nessa casa eu levei 5 anos. Aí depois saí, fui para casa da mãe
dos meus patrões que eu era babaca. O Rodrigo cresceu, aí eu fui tomar conta de Dona Laura. Aí daí saí e vim morar, casei e vim morar em Feira, entendeu? Foi assim a minha ida para Salvador. Trabalhei de doméstica lá, estudei no colégio ISBA, aí concluí o ensino médio e daí vim embora para Feira. Casei e vim embora para Feira. Foi assim. E engraçado que eu não sabia que Dinda tinha saído de casa pela primeira vez com 11 anos. 11 anos. E mudança, às vezes, pra mim, tá correlacionada com fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente precisa mudar pra melhorar. E todas minhas tias, né, mainha, minhas tias, Dinda, tiveram que sair de casa da zona rural, em que na época não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, tinha poucos recursos. Para ir para a escola, elas andavam quilômetros e quilômetros, era uma escola muito longe. Então você tinha que querer mesmo estudar, querer mesmo uma mudança, enxergar uma perspectiva para chegar em outro ponto, né? Você tá num ponto, você tá buscando uma direção e para chegar nesse outro ponto, você precisa querer muito. E eu não sabia, né, disso, de que Dinda, enfim, foi tão nova, passou tão nova por essa mudança. Mainha também teve que sair de casa pra vender perfume, né? Eu já falei ali no primeiro episódio que ela vendeu Avon, Natura, Boticário. E é engraçado como antigamente, a gente no Brasil, tínhamos essa migração tão grande, né? De sair de um lugar para outro em busca de uma qualidade de vida melhor. Eu falo isso porque morando fora, eu conheci muitas pessoas do Sudeste que nasceram no Sudeste, né? Que tem ali a minha faixa de idade de 25 a 35 anos. Hoje eu tenho 27. E me falam muito de que, meus pais são nordestinos, mas eu nasci aqui. Ou seja, muitas pessoas do Sudeste. Se você é do Sudeste, você já teve algum parente ou algum amigo que já falou, não, minha mãe, meu pai era do Nordeste. Minha família era do Ceará, do Pernambuco, da Bahia. Então você vai, né, vai vendo como essa migração nos anos 90 era muito grande, porque era uma mudança em busca de uma vida melhor. Então é muito, muito, muito comum. E eu acho que naquela época não se pensava muito nos contras, né? Tipo, as pessoas iam, né? Nossos pais, vamos falar assim, iam sem conseguir falar muitos dias com os pais deles. A comunicação era escassa, né? Porque não tinha WhatsApp, não tinha internet, talvez uma ligação no mês e olhe lá. Não tinha muito recurso, principalmente quando você vinha de uma família pobre, ou seja, o dinheiro era bem contado, e a ideia, quando minhas tias, quando manhã saíram de casa, era ajudar quem tava ali, né? Foram 9 filhos, um meio que ia atrás do outro, depois minha avó começou a criar todo mundo sozinho, e o mais velho ajudava um pouco quem tava em casa, né? O mais novo que tinha ficado, até chegar o momento dele sair também. Então foi fazendo essa escadinha, esse caminho ali, de Indiamira. Tia Nete foi a primeira a sair, se eu não me engano, né? Porque é a mais velha, então ela foi, saiu, buscou essa mudança. E hoje eu trabalho vendendo intercâmbio pra Irlanda, né? Fiz intercâmbio na Irlanda por 2 anos e meio. E comecei como consultora. Hoje eu gerencio um time de atendimento que vende intercâmbio para a Irlanda. Essa mudança é uma mudança muito grande, sair do Brasil e buscar ali uma vida melhor em outro país que muitas vezes é desconhecido. Para mim era. Eu não conhecia ninguém, não sabia falar inglês e foi uma mudança drástica, assim, de realidade, de convívio e que mexeu muito comigo, que me transformou. Eu acredito que grandes mudanças, elas transformam. E que às vezes a gente precisa dessas grandes mudanças para atualizar versões. Esse ano, muito provavelmente, você pode ter feito uma lista ali de coisas que você quer fazer, né? Que você buscou e tal. E a maioria dessas coisas envolvem mudanças, né? Mudança de hábito, mudança de ações, de um jeito que você pensa e faz
que talvez não deu certo nas tentativas anteriores. Pensa nisso. E, por muitas vezes, eu acho que atualmente, como a gente tem uma proximidade muito grande do que o outro vive, a gente se compara muito e acho que tem mais medo de falhar. Por quê? Por que eu digo isso? Nessa convivência ali, né, trabalhando com intercâmbio e tal, eu percebo o quão grande é o medo que as pessoas têm de que não vai dar certo. E isso, como eu falei, o medo ele é natural no processo. Ele serve como preservação, proteção. Tá tudo bem ter medo, né? Até porque é uma mudança drástica, como eu falei. Mas, às vezes, eu acho que o medo dessa falha é muito mais um medo de passar vergonha perante o outro. Não sei se vergonha aqui nesse caso seria a palavra certa, né? Mas é uma expectativa criada ao redor de você, que às vezes essa expectativa, né, não é sua. Não foi você que criou essa expectativa. Você tava ali pensando, né? Ah, se fulano, o que é que pode acontecer? Fulano tá com a vida melhor, ou fulano já tá aí. Então tem sempre uma comparação muito clara nos atendimentos que eu faço, que a pessoa cria uma expectativa, mas é uma expectativa dela. Às vezes ela tá ali pensando muito no que o outro quer pra ela. E Dinda, né, ela foi embora com 11 anos. A capacidade dessa geração anterior, a nossa, de fazer as coisas muito cedo, porque precisavam ser feitas sem pensar muito, né? Era, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso buscar isso aqui. E só ir, porque também não tinha muita régua de comparação. Acredito que pra Dinda ela tinha de comparação os irmãos que já foram antes dela. Não tinha muito o que fazer, era um caminho até que natural. E hoje eu percebo que às vezes é preciso fazer algo, é preciso, mas a gente não faz por esse medo que paralisa. Não é um medo de prevenção, é um medo de paralisação, justamente porque não queremos passar. Eu acho que o passar vergonha vai ter que ficar aqui mesmo. Eu ainda não consegui achar uma palavra melhor pra isso. Mas o passar vergonha perante o outro. E isso, eu acho que é cultural. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Porque eu acho que é cultural do Brasil. E aqui, gente, eu tô falando no. Toda vez que eu me trago pra poder pensar no assunto e refletir junto com você o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu com as nossas mães, eu tento ter muita humildade, né? Pra não me colocar no lugar de, eu sei mais que vocês. Não sei. Eu tô falando de acordo com a minha experiência, né? Com as minhas vivências, que muitas vezes vão ser muito diferentes do que você tem ou não, né? Porque hoje eu sei que a gente tem um público aqui no Aprendi com Mãe de pessoas que já moram fora, e também quem tá ainda morando no Brasil e tá pensando em morar fora, ou que também não quer morar fora, e tá tudo bem. Mas eu percebo que hoje em dia a gente fica com esse medo porque fulano tem. Acho que o fenômeno dos influencers, né? De ver o que as outras pessoas alcançaram, a gente cria uma ideia ilusória do que a gente pode alcançar também. E por quê, né? Eu falo isso em coisas pequenas. Por exemplo, eu preciso sair desse trabalho que tá me fazendo mal. Preciso. Lógico. A gente sabe que a vida adulta não é da noite pro dia que as mudanças acontecem, né? Que não é, amanhã eu quero sair do trabalho, eu vou simplesmente me demitir. Temos custos, temos, por muitas vezes, filhos, outras pessoas que dependem da gente, que precisam de uma manutenção, precisamos de planejamento. Planejamento em todas essas mudanças é super importante, é a chave. Mas eu acho que, por vezes, 11 anos foi muito cedo pra Dinda sair de casa, mas eu vejo pessoas que são muito mais velhas hoje em dia, 25, 26 anos, falando, eu não vou porque meu pai falou que não é o momento, que minha mãe falou que não é o momento. E aqui eu tenho um lugar de fala, porque quem já escutou os episódios anteriores sabe que por manhã também eu não tinha saído de casa naquele primeiro momento com 22 anos. E talvez eu estivesse em casa até hoje, se dependesse de manhã. E eu acredito que também,
por vezes, como a gente viu que os nossos pais ralou muito para poder dar o que a gente teve, mesmo sendo pouco ou não, ralou muito, né, dentro da realidade que tinha, porque é engraçado como a gente hoje encara de forma diferente a idade, né? Com 30 anos, nossos pais já tinham filhos, já tinha uma casa, já tinha uma outra realidade totalmente diferente. Eu tô chegando nos 30 e, né, tem muita coisa ainda pra acontecer, pra movimentar. Quero estar de uma forma nos 30, mas eu não sei se eu vou estar dessa forma nos 30. E com certeza não é do jeito que minha mãe estava quando tinha 30 anos. Apesar que minha mãe me teve um pouco mais velha com 35. E mudanças, ela demandam essa coragem e essa certeza, que demanda autoconhecimento, de entender isso aqui eu tô fazendo por mim e eu preciso fazer agora, sem olhar pro lado. Sem olhar no Instagram quem tá quem tá ali chegando em tal lugar, em tal momento. E eu tô falando isso também me incluindo, não tô me isentando disso aqui. Eu acho que isso é muito cultural, de olhar pro lado e ver o que é que tá acontecendo, porque eu percebo que no contexto que eu vivo atualmente, morando na Europa há quase 5 anos, tá todo mundo seguindo o seu caminho, sabe? As pessoas focam mais no seu. Eu acho que o brasileiro em si tem muito isso da comparação e de pensar no que o outro vai pensar. Ah, o que é que o fulano vai pensar? Eu falo isso porque mãe, independente ali da internet, né? Eu lembro que desde pequena era assim, ai, Diara, cuidado pro nome não ficar na boca do povo. Que povo é esse? Eu não sei. Ou o povo tá tudo comentando. É um medo de falhar. E hoje eu entendo também que era um medo de falhar enquanto mãe, porque foi uma mudança que eu acho que não foi esperado, né? Criar uma filha sozinha em um mundo que é machista, mas que a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E a idade que a gente tem hoje, né? Hoje em dia eu conheço pessoas de 30 anos que são super imaturas e pessoas de 26, de 20 que são muito maduras. De 18 que são muito maduras. Acho que a geração também que tá vindo depois de mim tá chegando metendo o pé da porta. Mas isso tudo para poder falar que você sabe o que você precisa mudar. É clichê, eu já devo ter falado isso em outros episódios, mas você tem essas respostas das suas próprias mudanças. Eu não sei se você tem o hábito de escrever, né, o que você quer, o que você precisa, de entender, de alinhar suas próprias expectativas e realidade. Mas olha pra dentro hoje de você. Tenta tirar esse tempinho agora, logo depois que você escutar o Aprendi com Manhã, e analisar o que é que você pensa em mudar. Mudanças, elas são assustadoras. Sonhos também são, né? O processo de chegar até o sonho que você quer realizar vai mexer com você, vai doer, né? Com certeza vai doer. Em algum momento vai tocar, porque você vai se desapegar de uma versão sua. Eu, por exemplo, tive que me desapegar da minha versão de 2023. Já em dezembro eu tava começando a me desapegar dessa versão que foi criada. Acho que é uma versão da Indiara que controla tudo. Eu até falei isso no último episódio. E essa mudança, essa transformação doeu. Mas para transformações acontecerem, você precisa abrir mão do seu ego. Tem um livro, que ele tá na minha lista, né? Eu tenho um Kindle, que é um aparelhozinho de leitura, que é O Ego é o seu maior inimigo, ou é o seu inimigo. Mas esse ego que a gente tem, de que o mundo ele tá girando em torno da gente, que tá todo mundo ligando pro que a gente vai fazer ou não, baixa a bola, gata. Sabe? As coisas passam, as coisas passam. Você vê, tem notícias de famosos, tem que a gente, né, fica, meu Deus, isso aconteceu, fica super abalado e depois todo mundo esquece. Então, se você falhar no processo dessa sua mudança, vão te julgar por algum momento, natural, tá? Mas depois passa e com certeza você aprendeu com isso. Então, não tenha medo das mudanças, dos desafios que essas mudanças que você está planejando demanda, tá? Como Dinda, né? Que teve que ir muito nova, trabalhou como doméstica, depois casou,
Dinda ainda teve um momento em que foi para Irecê, né, que mora em Irecê hoje. Então eu tinha 11, 12 anos quando ela foi para Irecê, ou seja, uma outra grande mudança. Foi morar a 8 horas de ônibus de Feira de Santana. E eu lembro o quão era difícil para ela ali no início, porque minha avó mora na zona rural, então da nossa cidade, Feira de Santana, para casa da minha avó, era cerca de 1 hora, né, no máximo de carro, de ônibus 1 hora e meia. E é muito perto, né? Tipo, a gente na Bahia, a Bahia é muito grande, o estado da Bahia é muito grande, então viagens assim de 1 hora, pertinho. E você ir pra tão longe, eu sei o quão angustiada ela ficou e o como ela ainda fica, né? Agora mesmo com minha avó mais debilitada, precisando de mais atenção, de não estar por perto. Mas ela tem um porquê dela. Então tenha muito bem definido o seu porquê. Por que você está escolhendo fazer o que você está escolhendo fazer agora? Qual é o seu porquê? O seu. O seu, de você que tá escutando agora. Não é da sua mãe, não é do seu marido, não é do seu companheiro, não é do seu irmão, não é do seu amigo. É o seu porquê. Esse porquê, ele vai te guiar na tua trajetória, no teu processo, nas tuas fraquezas, nos teus pontos fortes. Pensa nisso com cuidado, né? Com autocompaixão. Eu sempre digo que a gente. Eu adotei uma frase pra mim, né? Que às vezes eu não tinha muita autocompaixão comigo. E eu não. Eu sou uma pessoa que tenho muito cuidado com o outro, né? Com o que falo, tento sempre trazer uma palavra de conforto. Sempre estão falando, nossa, você sabe descrever muito bem as pessoas e usar muito bem as palavras. Tá, eu estudei comunicação, mas acho que isso é muito um cuidado meu de não ferir o outro. E às vezes eu me olhava no espelho e eu falava assim, eu tava me achando gorda ou tava me achando feia. E eu olhava pra mim no espelho, velho, e falava isso, sabe? Tipo, me martirizava, me botava pra baixo. Isso dói. Isso doía muito. E eu prometi pra mim, isso tem uns 2, 3 anos, que eu não falaria pra mim mesma no espelho o que eu não falaria pra uma amiga. E é entender também as mudanças do meu corpo, né? Meu corpo não é um corpo da Indiara de 15, 16 anos mais. E eu tô sempre buscando melhorar o meu corpo, o meu eu interior, mas que às vezes eu também não vou estar bem comigo. Aqui eu não quero romantizar os seus processos, tá? Você não vai estar bem, mas abraça esse sentimento e não seja duro com você. Tem vezes que eu me olho no espelho e falo, nossa, que cara, hein, gata. Tem vezes que eu acordo e me acho lindíssima. Eu brinco, nossa, começou linda, começou gostosa. E ultimamente eu venho me sentindo assim na maioria das vezes, mas tem dias que eu não me sinto. E a gente só não pode deixar esse sentimento tomar conta, sabe? Entender nossos processos, entender que nós não somos mais os mesmos e entender o que podemos melhorar, né? Eu tô sempre tentando cuidar, eu desapeguei muito, eu tava numa noia há um tempo, né? Uns 2 anos, de todo dia me pesar. Ou pelo menos uma vez na semana. Eu fui diminuindo pra uma vez na semana, hoje eu não me peso mais. Porque às vezes o número que aparecia na balança mudava todo o meu dia. E eu sei que eu tô fazendo o melhor pra mim. Eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo exercício físico regularmente. Tô fazendo o melhor pra mim. É entender o processo de que mudanças levam tempo. É que nem agora eu no polidense, né? Eu queria já fazer pirueta da noite pro dia. Mas, pra eu chegar na pirueta, vai levar tempo, né? Me pendurar lá com maestria. Coisa de 1, 2 anos. Então eu tô tentando aproveitar o processo. E eu tenho o meu porquê. Eu quero fazer o polidense porque eu quero fazer algo por mim de uma forma leve. Então eu não quero me pressionar em relação a isso. Você hoje vai parar, vai pensar no seu porquê, alinhar expectativa e realidade. Não coloca meta irreal. Sério, não coloca meta irreal. Ano passado eu coloquei a meta para 2023 de. Eu botei um peso X que eu queria alcançar. E, gente, o peso é muito, né? Um número específico é muito irreal, eu acho. Eu acho que é muito duro com a gente. Então, é entender o que é que você quer abrir mão, o que é que você pode abrir mão, o que é que vai te fazer bem abrir mão, o que é que você não quer abrir mão. E qual objetivo você quer chegar e o seu porquê. Isso vai demandar mudança. Tenha medo, mas não deixe esse medo te paralisar. Eu desejei, né, no último episódio, muita coragem. Desejo mais uma vez, nesse primeiro episódio de 2024, coragem. Mas também eu desejo afeto.
Desejo leveza, desejo dias de sol, desejo praia para quem gosta, desejo perseverança, mesa farta, pessoas do bem ao seu lado. Acho que as pessoas fazem muita diferença na nossa vida. E eu espero que você cruze pessoas maravilhosas e que possa viajar. Sair do seu mundo e olhar pro lado. E o viajar não é só viajar para outro país, tá? Hoje eu tenho a oportunidade de viajar para outro país, mas antes, eu morando no Brasil, eu não tinha nem dinheiro para viajar para outro estado. E toda vez que eu ia para casa da minha avó, eu voltava transformada, porque eu me transportava para um mundo em que o acesso era menor à tecnologia, não tinha Wi-Fi e tal, eu me desligava daquilo ali. E eu sempre me lembrava de coisas que eu precisava lembrar, né? No sentido de mais humildade, da simplicidade, de enxergar a vida de uma forma mais leve e das vezes, porque é aquela coisa, né? O problema, o seu problema, se Deus livre e guarde, você morrer, seu problema foi com você. O problema é algo que a gente cria por situações que existem. Todo mundo tem seus problemas. Eu acho que é muito injusto a gente diminuir o problema do outro. Cada um tem a sua carga e vai levando a sua carga durante a sua trajetória. Mas às vezes a gente tá ali naquele problema e quando a gente olha um pouquinho de fora, fala, nossa, foi isso? Menina, vamos lidar com de outra forma que vai passar. Então muda o que for preciso, né? Se você precisa ser um pouco mais egoísta, se você precisa ser um pouco mais empático, se você precisa tomar mais ações, tomar mais a rédea da sua vida, precisa ser mais ambicioso, muda. Muda aos poucos, respeita seu processo. Mudanças são dolorosas, eu passei por muitas nos últimos anos e ano passado também passei por muitas mudanças em um curto período de tempo que me deu uma bagunçada, mas que quando as coisas vão assentando você vai falando, nossa, que bom, foram necessárias essas mudanças. Então é isso, eu tô muito, muito, muito feliz com o Aprendi com Manhã, tô tentando levar ele de uma forma mais leve possível, né, porque eu me cobro muito, eu já falei isso também em outros episódios. E tô muito feliz com a repercussão, com todo mundo que manda uma mensagem dizendo o quão o episódio tocou em algum ponto, né, quanto se identificou. Obrigada a todo mundo, obrigada a você que tá me escutando. Deixa aqui nos comentários, né, na caixinha embaixo, eu não consigo responder, mas eu sempre tô vendo. Deixa aqui na caixinha o que é que você acha que vai ser uma grande mudança pra você em 2024. Só pra eu saber. Pra no final do ano a gente trocar essa ideia também, tá? Não esquece das 5 estrelas. Compartilha esse episódio com aquela pessoa, com aquele amigo, amiga, aquele familiar que precisa passar por uma mudança, precisa de uma coragem pra mudar e tá um pouco estagnado, tá um pouco ali cabreiro, como a gente diz na Bahia. Então compartilha esse episódio. E esse episódio, né, eu Aprendi com Manhã, tem a edição criativa e a edição de Adolfo. O arroba dele tá aqui na descrição. Se você quiser me encontrar ou falar comigo de uma forma mais próxima, no arroba Indiara Vitório, que é o meu Instagram, ou no arroba Se Vai Embora. Um cheiro, se cuida, muda, seja gentil com você. Mais uma vez eu vou estar sempre falando isso aqui. E vamos, que esse ano reserva muita coisa boa pra gente. Cheiro!